Projeto de lei visa a criação de sala de cinema adaptada a pessoas com transtorno do espectro autista. Conheça o inimigo invisível que habita no seu estofado e pode causar doenças, o ácaro. Prazo do programa Refis foi prorrogado. Veja a nova data. Hoje é o dia do quadro Na Ponta do Lápis e o assunto é o Simples Nacional. Amigos, começa agora o Últimas Notícias. Boa noite. Na última sessão ordinária no Legislativo Cubatense, os parlamentares aprovaram um projeto de lei que tem como objetivo a criação de sala de cinema adaptada para pessoas com transtorno do espectro autista. Foi aprovado na 20ª sessão ordinária o projeto de lei de número 103/2023, de autoria do vereador Alan Matias, sobre a obrigatoriedade da criação e realização da sala de cinema adaptada a pessoas com transtorno de espectro autista na cidade de Cubatão, de acordo com o Decreto 3091 de 2022. 18 de junho, Dia Mundial do Orgulho Autista, é o nosso projeto de lei ser pautado, nada mais justo do que a Câmara Municipal de Cubatão fazer um gesto por uma Cubatão mais justa, mais igualitária, e esse foi um dos projetos pensados na causa das pessoas com espectro autista, em conversa com pais, com mães, com instituições que fazem trabalhos na nossa cidade, que encontraram já algum certo tipo de dificuldade de poder fazer alguma atividade lúdica, alguma atividade extra escolar, alguma questão que envolvesse o cinema da nossa cidade, e quando chega ali acaba encontrando algum tipo de dificuldade, seja lá na questão dos áudios, seja lá na questão da iluminação do local, seja também na questão da temperatura do ar-condicionado, tudo aquilo que possa influenciar negativamente para que a pessoa com transtorno do espectro autista não fique ali naquela sessão, não tenha as condições adequadas de poder participar de qualquer tipo de atividade ali no cinema da nossa cidade. Então, quanto a isso, já inclusive entrei em contato antecipadamente, fiz contato com o cinema que é instalado na nossa cidade, que em nenhum momento se obstaculou em poder se adequar a todas essas questões impostas pelo projeto de lei. Você sabia que os estofados que utilizamos no dia a dia escondem ácaros? São bichos que não vemos, mas que são totalmente prejudiciais para a nossa saúde. Com certeza você já deve ter dito em casa, hoje é dia de faxina. Mas em algum momento você já parou para limpar o sofá? Outros estofados que tem dentro de casa? E mais, já parou para pensar o tanto de ácaros que ficam nesses móveis? Essa empresa realiza um trabalho importante de limpeza de sofás, colchões, poltronas e cadeiras de jantar, que no dia a dia são grandes acumuladores de sujeiras. Geralmente é o desgaste, né, o uso, né, contínuo do sofá, mas assim, quando tem cachorro, geralmente pode pelo de cachorro, urina, todos causam mau odor, tudo isso que causa, né, a proliferação de ácaros, bactérias. Bom, aqui nós temos os dois estofados já, um passou pelo processo de limpeza e o outro ainda não. Isso é visivelmente bem perceptível, né? Aqui já está na cor, na tonalidade do estofado que é preto e aqui ainda não. Isso já dá para a gente ter uma noção de como que fica aqui as impurezas e o ácaro, que é o que a doutora Elizabeth Dott conversou com a gente. Antigamente, a gente era a poeira. O problema era a poeira. Só que não era exatamente a poeira, era o ácaro que estava ali. Então, assim, ele é altamente alergeno. É um bicho, assim, vagabundo, só que ele se reproduz muito rápido e ele contamina. O que tiver pano, o que tiver umidade, ele está lá. Então, o que acontece? Você tem uma tendência a ter alergia, você vai ter alergia. Você tem uma tendência a ter rinite, você vai ter rinite. E nessa fase, você começa a ter as rinites e aquilo tudo vai cristalizando. Você pode ter uma pneumonia em cima, você pode ter uma sinusite. Então, você vê que uma coisa muito besta, começa muito boba e ela vai expandindo. Só que não vai expandindo para bem, para mal, né? O processo de limpeza é bem preciso. Os produtos são específicos para remover, além de toda a sujeira, os ácaros que não vemos, mas que está do nosso lado. Nesse momento ele está aplicando o produto flotador, que é para remover toda a sujeira, toda a gordura corporal, todo o resíduo, né, orgânico que fica no sofá, que é o primeiro processo que a gente faz. A médica infectologista Elizabeth Dott explica como é a ação do ácaro no organismo humano. O que acontece? Ele puxa todos os outros, ele puxa tudo de dentro, então ele está quieto na dele.
E ele pensa, eu não faço nada. Realmente ele não faz nada, mas a presença dele, ele é o alérgico, ele é o fator alergeno. Ele é que faz a alergia descompensar, a rinite descompensar. A presença dele causa a alergia e essa alergia vai distribuindo aonde você tiver alguma coisa para pegar. Então, para se livrarmos de uma infecção do ácaro, devemos manter a limpeza em dia. Governo de São Paulo disponibiliza a plataforma para solicitar e renovar benefício do cartão especial para pessoas com deficiência. WebCapes, esse é o nome da plataforma do governo estadual criada para facilitar o envio de documentos de solicitação para o cartão especial da MTU, que garante a gratuidade para pessoas com deficiência no transporte intermunicipal. Podem solicitar o benefício os moradores da Baixada Santista e das regiões metropolitanas de Campinas e Sorocaba. De acordo com a legislação vigente, o benefício deve ser concedido a pessoas com deficiência auditiva, física, mental e múltipla e pessoas com doenças incapacitantes orgânicas como as causadas pelo HIV, doenças já instaladas e tumores malignos. O interessado deverá procurar uma unidade de saúde do SUS credenciada pela Secretaria de Saúde da cidade, onde será avaliado por uma equipe multiprofissional de saúde que emitirá laudo médico eletrônico. Para solicitar o cartão, acesse emtu.sp.gov.br/webcapes. E acompanhe agora as vagas que estarão disponibilizadas no PAT, agora, dia 24, segunda-feira. Para você que deseja uma colocação no mercado de trabalho, o PAT de Cubatão oferece 11 vagas de pintor industrial, 5 de funileiro traçador, 6 vagas de isolador, 4 vagas de inspetor de equipamento e 2 vagas de mecânico ajustador. Os interessados devem comparecer no PAT com o currículo em mãos atualizado, das 9 horas da manhã até as 4 da tarde, na rua Doutor Fernando Costa, 1096, na Vila Couto. E foi prorrogado o prazo do Programa de Recuperação Fiscal de Cubatão, o Refis. Nele está sendo disponibilizado um parcelamento em até 120 vezes. Veja como e quem pode aderir. Os contribuintes de Cubatão têm uma nova data para aderir ao Programa de Recuperação Fiscal da cidade, agora até o dia 30 de agosto. Para a gente saber mais sobre essas informações, sobre essa data que foi prorrogada, aqui ao meu lado está o procurador fiscal, o Alan Pereira, e vai explicar melhor para a gente. Muito obrigado pela sua entrevista aqui para a TV Câmara. Eu queria que você dissesse para a gente o que é o Refis. Olá, Jefferson. Olá, os telespectadores da TV Câmara. O Refis, ele é o Programa de Recuperação Fiscal da Prefeitura Municipal de Cubatão, onde o contribuinte, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, tem à sua disposição boas possibilidades de desconto renegociando a sua dívida com a Prefeitura. Normalmente nós temos um parcelamento em até 30 vezes aqui na Prefeitura de Cubatão. Com o Refis, existe essa possibilidade de um parcelamento mais alongado no tempo, chegando até 120 vezes. O contribuinte, ele parcelando até 90 vezes, ele consegue um desconto. De 91 a 120, ele não tem um desconto, mas ele tem essa possibilidade de pagamento mais alongado. No caso de pagamento à vista, é o cenário mais interessante para o contribuinte, porque pagando à vista ele consegue 100% de desconto nos juros e na multa moratória, que são acréscimos que ocorrem com o tempo e que aumentam de forma considerável a dívida do contribuinte. Quem não pagar à vista, existe sim a incidência dos juros e da multa por atraso, mas com desconto, dependendo da quantidade de parcelas que o contribuinte opta. A data foi prorrogada, mas ainda assim, quem não cumprir este prazo pode ainda fazer, como deve fazer? Certo. Para aderir ao Refis, o contribuinte ele tem que se atentar a esse prazo que termina em 30 de agosto. Então é interessante que ele não deixe para a última hora e venha o mais rápido possível tentar solucionar a sua dívida, né? Então até 30 de agosto o contribuinte consegue obter esse desconto do Refis negociando com a Prefeitura. Passou de 30 de agosto, o Refis termina, não terá mais possibilidade de desconto e o contribuinte passa a ter como à sua disposição apenas o parcelamento normal em até 30 vezes, depois do dia 30 de agosto. E qual a documentação que esse contribuinte precisa trazer? Certo. No caso de pessoa física, o contribuinte ele tem que vir com seus documentos de identificação, RG, número de CPF e o seu comprovante de residência, comprovante de endereço. No caso de pessoa jurídica, quem vir tratar aqui com a Prefeitura, além dos seus documentos de identidade, também tem que trazer os documentos referentes à empresa, como contrato social ou estatuto.
E o local que ele tem que vir é aqui mesmo na prefeitura? Qual o horário? Isso, das 10 às 4, de segunda a sexta-feira, aqui no Paço Municipal, que fica na Praça dos Emancipadores, sem número, no centro de Cubatão. O contribuinte ele precisa vir presencialmente para fazer a adesão ao refis. Só que caso ele queira ter alguma informação antes, fazer simulação de que condições ele tem de pagamento, ele também pode entrar em contato pelo WhatsApp, pelo número 3362-4402. Entrando em contato pelo WhatsApp, ele consegue pelo menos fazer simulações, ter uma ideia de como ficam as condições para ele negociar com a prefeitura. Tá certo, Alan, muito obrigado pelas suas informações. Então você, contribuinte, fica atento às informações que o Alan acabou de passar para a gente. Tem o WhatsApp disponível para você não perder esse prazo que foi prorrogado agora até 30 de agosto. Jefferson Santos para Últimas Notícias. O final de semana na cidade será movimentado. Logo mais começa o Festão Cubatão 2024 com muitas atrações. Nessa sexta, a dupla Sandro e Adriano vai embalar o primeiro dia de festa. Além do festão, tem outras dicas para aproveitar o fim de semana. Confira agora o que está em cartaz. O filme de ação Bandida, a número 1, e a animação Divertidamente 2 estão entre as estreias dos cinemas brasileiros. Amanhã essa hora já devo estar morta. Quando a polícia sobe o morro, é sempre a versão deles que sai no jornal. Dessa vez alguém vai ouvir a mim. Satisfação. Bandida número 1 é um filme nacional, ambientado no Rio de Janeiro dos anos 80. A trama acompanha a história de Rebeca, vendida pela avó aos 9 anos, para o homem que comandava a comunidade da Rocinha. Ele é do mesmo orixá que você, meu filho. Esse orixá que você carrega no dedo. Hugo, ninguém pode pôr as mãos nessa menina. Anos depois, em meio à incessante disputa de território entre bicheiros e traficantes, as dinâmicas de poder locais mudam e Rebeca, agora viúva do traficante-chefe, assume o comando da quadrilha e uma rotina de crimes, violência, drogas e amor. Perdi tudo. E não tem nada mais perigoso do que alguém que não tem nada a perder. Alegria falando ao vivo da cabecinha da Riley. Se prepara pra agitar! A tristeza tá na área! Quase 10 anos após a estreia de Divertidamente, a aguardada sequência da história de Riley finalmente chega aos cinemas brasileiros. Com um salto temporal, a protagonista agora tem 13 anos, enfrentando a complexa pré-adolescência. Com seu crescimento, a sala de controle mental de Riley também está passando por uma reforma para acomodar algo completamente novo, emoções inéditas. Como assim, a gente? Eu sou inveja. Olha o seu cabelo. Tira o olho, querida. Essa eu tô nem aí. É o quê? Pode me chamar de... As emoções já conhecidas, alegria, tristeza, raiva, medo e nojinho, que sempre predominaram na central de controle, agora enfrentam um novo desafio. Acostumadas a uma operação geralmente bem-sucedida, embora com alguns percalços, elas estão incertas sobre como lidar com a chegada de novos inquilinos emocionais, incluindo a temida ansiedade. Inveja, tédio, vergonha e nostalgia também se juntarão à mente de Riley, ampliando ainda mais o leque de emoções com as quais ela terá que lidar. Bom, é uma prévia dos próximos 10 anos. Bora! A Riley precisa da gente! Garanta o seu ingresso e prepare-se para viver grandes emoções e aventuras neste fim de semana. Sábado e domingo chegando e só queremos saber de uma coisa. Como fica o tempo? A Cris Castanheira conta pra gente. O sábado amanhece com um pouco de névoa e o sol aparece entre nuvens ainda pela manhã. À tarde, o tempo continua firme e sem previsão de chuva. Os termômetros ficam entre 19 e 28 graus e os ventos são moderados durante todo o dia. O tempo ficará seco, com a umidade relativa do ar variando entre 38% e 70%. O domingo será de sol o dia todo, com céu limpo e sem previsão de chuva. As temperaturas sobem, com mínima marcando 21 e máxima 31 graus.
Rajadas de vento são esperadas em todos os períodos e o tempo continua seco, com a umidade relativa do ar baixa, marcando entre 37% e 55%. E agora vamos falar de esportes. Retornando da folga, o Santos se reapresentou nesta sexta e iniciou a preparação para o confronto contra o Mirassol na próxima terça. Na Vila, tem novidades no departamento de futebol. Na manhã desta sexta-feira, em entrevista coletiva realizada no CT Rei Pelé, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, anunciou que negocia a contratação de Paulo Brax, que chegaria ao clube e atuaria como um diretor executivo, comandando todas as áreas do clube. Já no elenco, Alfredo Morelos volta a ser notícia. Martim Camano, agente do atleta, nega que Morelos esteja negociando sua saída do Santos e que seu principal objetivo é se tornar referência no ataque santista. Contratado em setembro de 2023, o atacante não se firmou no ano passado e, mesmo com o rebaixamento da equipe, o atleta está com dificuldades em manter uma sequência no time principal. O Paulo Brax, na parte organizacional do clube, nós, nesse primeiro semestre, decidimos que as contratações seriam feitas completando toda a nossas gerências, toda a parte administrativa, financeira, esportiva, enfim. O Paulo Brax, e ele estará vindo a Santos hoje, não é relacionado a uma contratação para o futebol. Ele vem com uma experiência também de Série B, importante ter o profissional que esteja hoje fazendo com que, assim como no passado, fez com a América, né, levando o América à Série A do campeonato, fez com o Vasco, fez um bom trabalho no Internacional. Nós queremos entender se o Paulo Brax, e é essa conversa que nós teremos logo mais, se ele tem um perfil para, como se nós definíssemos que não há hoje no Estatuto do Santos, um CEO, um diretor executivo, para que ele possa exatamente coordenar todas as demais gerências, financeira, marketing, futebol, base, feminino, que hoje o Santos não possui ainda. Não possui porque a estratégia até esse momento era exatamente para nós avaliarmos isso. Hoje queremos um profissional que ele faça a avaliação dos profissionais existentes no clube, para que, dentre essa avaliação, nós estejamos prosseguindo com o trabalho na parte gerencial. Já no elenco, Alfredo Morelos volta a ser notícia. Martim Camano, agente do atleta, nega que Morelos esteja negociando sua saída do Santos e que seu principal objetivo é se tornar referência no ataque santista. Contratado em setembro de 2023, o atacante não se firmou no ano passado e, mesmo com o rebaixamento da equipe, o atleta está com dificuldades em manter uma sequência no time principal. Estamos recebendo aqui no estúdio nosso amigo Washington Luiz. Tem um convite todo especial para nós, cubatenses? É verdade. Boa noite a você, Jones. Boa noite a todos que nos acompanham. Na próxima segunda-feira, a partir das 16 horas, o programa Em Pauta vai ao ar com o vereador Fábio Alves Moreira Rochinho, que é o nosso convidado. Vários assuntos nós abordamos. Dentre eles, o vereador falou a respeito da ilha Inhapiú, da ocupação do solo por uma determinada empresa naquele local e outros assuntos também. Ele, que é membro da Comissão Especial de Inquérito que averiga esta situação. Na próxima segunda-feira, 16 horas, repito, programa Em Pauta com o vereador Fábio Alves Moreira Rochinho. E você, claro, como sempre, Jones, pode nos acompanhar, não é? Pelo canal 48.2 digital ou então acessando as nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Facebook e também no YouTube. Obrigado, Washington. Abraço. Obrigado. Olha, agora nós vamos fazer uma nota de falecimento. Morreu hoje, aos 101 anos, Celeste Arantes, a mãe do saudoso Rei Pelé. Dona Celeste era mineira de Três Corações e teve 3 filhos,
Pelé, Jair e a caçula Maria Lúcia, que era responsável pelos cuidados dela. A rainha-mãe estava hospitalizada há 8 dias e a causa da morte não foi informada. Pouco antes de morrer, o rei Pelé prestou uma homenagem aos 100 anos da mãe. Vale lembrar, o rei do futebol morreu no dia 29 de dezembro de 2022 em decorrência de falência múltipla de órgãos. Nossos sentimentos aos amigos e familiares. E os nossos sentimentos aos amigos e familiares. Olá, voltamos. Hoje é o dia de falarmos sobre o assunto contábil sem muita burocracia, com a linguagem que você entende. E para falar assim, com essa simplicidade, nós estamos aqui com o Tiago Leônidas, o nosso contador. Boa noite, Tiago. Boa noite. É sempre um prazer estar aqui na TV Câmara Cubatão, juntamente com você, com a equipe e falando diretamente com a população de Cubatão, trazendo sempre um termo mais simples da contabilidade para a população entender. É um termo sem muita linguagem contábil, né? Exato. Que é para as pessoas, para os nossos telespectadores entender, para ficar bem simples. Já que estamos falando sobre simples, nós vamos falar sobre o que hoje? O assunto de hoje vai ser bem simples, né? Simples mesmo. Nós vamos falar sobre o Simples Nacional. Primeiro, então, a gente tem que entender o que é o Simples Nacional. Bom, o Simples Nacional, ele é um regime, uma forma, né, de regime tributário existente aqui no Brasil. Lembrando que as 4 principais são o MEI, o Simples Nacional, né? Lembrando que o MEI ele está dentro do Simples Nacional. Temos o lucro presumido e o lucro real. O Simples ele se diferencia pelo fato dele unificar os tributos e impostos em uma única guia, tá? E ele é dividido em 5 anexos diferentes. Olha, então, ele fica simples? Para emitir a guia, sim. Mas para se chegar lá, é um pouquinho mais complexo o caminho. E quem pode optar? Quem pode optar por se tornar um Simples Nacional, Thiago? Simples, qualquer pessoa pode, desde que ela tenha mais de 18 anos, não tenha impedimento nem judicial e nem criminal. E também ela não pode fazer sociedade com uma empresa, ou seja, eu sou uma pessoa física, faço uma sociedade com uma pessoa que é CNPJ, não pode ser MEI, e o faturamento anual não pode ultrapassar R$4.800.000. Vamos supor que o nosso telespectador seja um microempreendedor, né? Ele está nos assistindo e ele ouviu agora que ele pode ter essa opção, ouviu agora, quem sabe até a palavra Simples Nacional, e ele é MEI. Tem alguma burocracia? Pode sim. Lembrando que, em alguns casos, ele é obrigatório a comunicar a saída do MEI e ir para o Simples Nacional. Tá. Como, por exemplo, o excedente de faturamento, né? O MEI ele é ele é colocado até R$81.000 anuais de faturamento. Se ele ultrapassar isso, ele é obrigado a mudar de regime tributário para Simples Nacional. Ou quando contrata mais de um funcionário. Então, ele é obrigatório a comunicar à Receita Federal que ele está desenquadrando do MEI e indo para o Simples Nacional. Fora esses casos, ele pode mudar a qualquer momento, lembrando que, em alguns casos, ele vai ser colocado automaticamente no Simples Nacional e, em alguns casos, somente em 1º de janeiro do ano seguinte. Vamos supor que ouviu pela primeira vez o que é o Simples Nacional. Tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo, né, é a primeira vez que está ouvindo. Né? Tem pessoas que não vivem nesse mundo contábil, né, ou quer se tornar e não sabe como. Né? Quer se tornar um empresário. E existem algumas vantagens, né? Ser Simples Nacional, existe algumas vantagens bacanas? Existe sim, até porque como a tributação, né, a forma de tributação ela é simplificada, você não tem que lidar muito com burocracia, tá? Por exemplo, o fato de você ter CSLL, ICMS, ISS, IPI e outros tributos em uma única guia, coisa que no lucro presumido e no lucro real, você tem que fazer o recolhimento de uma a uma. Então isso já é um benefício. Lembrando também que você, sendo Simples Nacional, você tem também mais benefícios como pessoa jurídica, você pode empreender, você pode conseguir mais créditos para a sua empresa. Quais são os tributos incluídos no Simples Nacional? Vamos lá, os principais: ICMS, IPI,
em alguns casos IRPJ, o INSS, né, lembrando que não é o INSS normal, mas uma forma diferente, IPI em alguns casos, né, produtos industrializados, e alguns outros tributos também. Aí vai variar de caso para caso, né, atividade econômica e atividade econômica. E os cálculos, Tiago, como é feito? Então, ele é feito baseado no anexo. Lembrei que falei que são 5 anexos. Existe anexo 1, 2, 3, 4 e 5. Cada um deles vai de como que a pessoa entra, né? Como que ela se adequa ao Simples Nacional e em algum anexo, dependendo da atividade econômica que ela exerce. Umas atividades econômicas estão no anexo 1, outras no 2, no 3, no 4 e no 5. Lembrando que algumas atividades do anexo 5, não são todas, elas têm uma coisa chamada fator R. Lembra que nós falamos do Simples? Sim. Aqui já começa a ficar um pouquinho mais complicado. Porque essas empresas que elas estão no fator R, se elas tiverem a folha de pagamento delas for igual ou superior a 28% do faturamento, ela pode pedir o fator R, ela se inclui no fator R, aonde ela é migrada do anexo 5 ao anexo 3. E o que isso representa? A tributação dela diminui. E existe prazos? Quais são os prazos de pagamento? De pagamento. Lembrando que sempre, todo mês, no dia 20, feito, você faz o recolhimento ali da sua guia. Como que é feito o recolhimento? Nós estamos agora, um exemplo, no mês de junho. Então, todo o faturamento do mês de maio, eu tenho que fazer esse recolhimento, eu tenho que informar isso no site do Simples até o dia 20 de junho e ali emitir a minha guia e fazer o pagamento dela. Tiago, imagine que são milhares de atividades que existem no mercado, né? Sim. Qualquer uma atividade pode entrar no Simples Nacional? Não, não são todas. Não são todas. Por exemplo, cooperativas, bancos não podem, existem, como eu já tinha dito anteriormente, né, empresas elas não podem ser sócias de um Simples Nacional e nem ter capital social em um Simples Nacional. Então, existe também algumas atividades que elas não se enquadram no Simples Nacional. Então, você que está em casa, você tem que prestar bastante atenção com isso. Para uma empresa fazer adesão, é simples fazer adesão do Simples Nacional? É simples, ela pode comunicar à junta comercial, ela faz esse pedido e assim ela consegue fazer a sua alteração. Tá, legal. Tiago, para a gente terminar, uma dica aí para a pessoa, para o pequeno empresário que quer se tornar, ou quer entrar, não sabe se vai para o Simples, se vai... Qual dica que você nos dá? A dica que eu dou é sempre você fazer uma análise. Primeiro, análise da sua situação atual da empresa e aonde você quer chegar e aonde você está. Porque em alguns casos é melhor estar no MEI, em alguns casos Simples Nacional, ou em alguns casos também não ela sai do Simples Nacional. Então procure o contador da sua confiança para fazer essa análise. Se você está em dúvida se faz essa análise ou não, você pode procurar aí o seu contador de confiança. E tem que ser de muita confiança, né? Sim, porque às vezes a gente está falando sobre Simples, a pessoa está linkando o nome Simples, deve ser simples, mas não é tão simples assim. Ela não é tão simples, né? Simples Nacional é o nome que foi dado, mas ela tem ali algumas regras, alguns detalhes que precisam ser analisados, né? E dali um contador, ele vai saber te informar qual é o melhor enquadramento para você. E olha, aqui no Últimas Notícias, na TV Câmara, você fica informado. Tá vendo quantas informações você não precisou pagar nada, tá chegando até você, graças ao nosso amigo contador Tiago Leônidas. Obrigado, Tiago. Eu que agradeço mais uma vez poder prestar esse serviço à população. E olha, lembrando que o nosso Últimas Notícias vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 18h15, aqui na TV Câmara de Cubatão. Amanhã não tem porque é sábado, mas nós esperamos vocês na segunda-feira.